Hoje vamos abordar um tema que cruza a fronteira do sobrenatural com a realidade. Já pensaram nas coisas inexplicáveis que nos cercam? Em nosso vídeo de hoje, exploramos fenômenos que, se não fossem registrados na Bíblia, dificilmente acreditaríamos. Você certamente já ouviu falar sobre OVNIs, certo? Mas hoje, eu convido vocês a esquecerem tudo o que pensam que sabem sobre eles. Deixemos de lado as representações de Hollywood para tocar em algo muito mais profundo, e acreditem espiritual. Imagine só, objetos voadores que completamente desafiam as nossas leis conhecidas da física. Há quem diga que são tecnologias de outros planetas. No entanto, e se houvesse uma explicação muito mais antiga, mais misteriosa? Estamos falando, na verdade, de fenômenos espirituais. Durante uma entrevista, figuras conhecidas como Tucker Carlson e Joe Rogan, que são, respectivamente, um influente comentarista político e um famoso apresentador de podcasts nos Estados Unidos, debateram sobre uma possibilidade fascinante. Eles sugeriram que os OVNIs poderiam ser manifestações de algo além do nosso mundo físico, não de extraterrestres, mas do reino espiritual. Vamos para os fatos. Diversos relatórios e declarações de militares confirmaram que esses fenômenos se manifestam não apenas nos céus, mas também nos oceanos. Não existe até hoje uma confirmação científica sobre a origem extraterrestre desses objetos. Então, por que não considerar outras possibilidades? Quando trazemos a Bíblia para nossa discussão sobre fenômenos inexplicáveis como os OVNIs, a conversa toma uma direção ainda mais fascinante. Vejamos, por exemplo, a carta de Paulo para os Efésios, capítulo 6, versículo 12. Este versículo não é apenas uma frase poética. Ele encapsula uma verdade profunda sobre a natureza de nossa existência e dos conflitos que enfrentamos. Paulo escreve: "Pois nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governantes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Esta passagem revela que nosso mundo é palco de uma guerra espiritual contínua, uma batalha invisível que transcende as disputas humanas e se estende às dimensões espirituais. Essa guerra não se manifesta apenas em eventos mundanos, mas também pode estar ligada a esses fenômenos inexplicáveis e muitas vezes invisíveis, como os que algumas pessoas atribuem para os OVNIs. Esses objetos e aparições podem ser interpretados como sinais dessa maldade nos lugares celestiais de que Paulo fala, intervenções ou manifestações de forças que estão além da nossa compreensão física e científica. E se pensarmos que essas ideias de seres extraterrestres é conversa fiada, as visões do profeta Ezequiel, descritas no primeiro capítulo de seu livro, nos desafiam a reconsiderar. Ezequiel relata o que ele chama de uma tempestade vinda do norte, uma grande nuvem com fogo que se entrelaçava e um brilho ao redor dela. Dentro da nuvem ele viu algo que parecia rodas dentro de rodas, e cada uma dessas rodas estava cheia de olhos ao redor. Acima das rodas havia criaturas viventes, cada uma com 4 faces e 4 asas. As descrições bíblicas de criaturas viventes e rodas que Ezequiel observou lembram bastante os relatos de OVNIs que ouvimos hoje. Essas criaturas tinham uma aparência incomum e se moviam pelo céu de maneiras que não conseguimos explicar, muito como os objetos voadores não identificados que são vistos atualmente. No entanto, minha convicção é que essas visões não têm relação nenhuma com seres de outros planetas. Segundo o livro do Apocalipse, essas criaturas são seres espirituais que servem a Deus. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, é descrito que cada uma das 4 criaturas viventes possuía 6 asas e era coberta de olhos por todos os lados, até mesmo sob suas asas. E elas têm um papel muito especial. Dia e noite, elas não cessam de proclamar a santidade de Deus, dizendo: "Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir." Se você é daqueles que pensa que anjos e demônios são apenas figuras simbólicas ou elementos de histórias antigas, pode ser hora de repensar essa perspectiva. Quando observamos fenômenos inexplicáveis nos céus, objetos que se movem de maneiras que desafiam as explicações científicas e que aparecem e desaparecem sem deixar rastros, podemos começar a ver esses eventos como manifestações visíveis de algo muito mais profundo. Essas aparições podem não ser apenas anômalas,
Elas podem ser sinais diretos das forças espirituais mencionadas nas Escrituras Sagradas. As Escrituras nos falam há séculos sobre uma guerra invisível que ocorre nos reinos espirituais. Esta não é uma guerra comum, medida por avanços e recuos de exércitos terrestres, mas uma batalha entre forças espirituais que moldam as realidades além da nossa percepção normal. Enquanto cientistas e pesquisadores procuram teorias para explicar os OVNIs, a Bíblia já nos apresentava uma narrativa de confrontos e intervenções espirituais que poderiam muito bem ser parte do que hoje testemunhamos nos céus. Então, o que isso significa para nós hoje, vivendo em uma era de alta tecnologia e racionalidade científica? Significa reconhecer que, apesar de todos os nossos avanços, ainda há mistérios que transcendem o entendimento humano. Enquanto debatemos sobre a existência de vida em outros planetas ou dimensionamos o universo à procura de sinais de vida inteligente, talvez devêssemos prestar mais atenção às verdades já reveladas nas páginas da Bíblia. Essas verdades falam de um cosmos não apenas povoado por estrelas e planetas, mas também por entidades espirituais que atuam em dimensões que nossa ciência apenas começa a explorar. Isso nos leva a uma reflexão importante. Em meio ao rápido avanço da ciência e da tecnologia, muitas vezes nos esquecemos de considerar as verdades fundamentais que foram transmitidas através de milênios. As Escrituras nos lembram de que há forças atuando além do nosso entendimento e percepção. Afinal, esses fenômenos espirituais descritos na Bíblia são reais, e como isso deveria afetar nossa maneira de viver? Saber que existem forças além do nosso controle e compreensão plena deve nos incentivar a viver com uma consciência mais profunda da realidade espiritual que nos rodeia, moldando não apenas nossas crenças, mas também nossas ações diárias. Além de reconhecer as manifestações das forças espirituais através de fenômenos como os OVNIs, é crucial entender também o papel do adversário nesta narrativa. O diabo é frequentemente descrito como o grande enganador, aquele que USA de artimanhas e ilusões para desviar os fiéis de seu caminho e espalhar confusão e medo entre as pessoas. A Bíblia nos adverte sobre as táticas de engano do diabo. Em 2 Coríntios 11:14, Paulo nos alerta que Satanás se disfarça de anjo de luz, uma metáfora poderosa para descrever como o mal pode se apresentar de formas que parecem benignas ou até divinas. Essa capacidade de disfarce é central para compreender como o diabo pode utilizar fenômenos inexplicáveis, como os OVNIs, como ferramentas de engano. Para muitos, essas aparições podem parecer apenas cientificamente curiosas ou inofensivamente misteriosas, mas por trás dessa fachada pode haver uma intenção mais sinistra. Os OVNIs, com seu poder de fascinar e aterrorizar, servem como um meio perfeito para o diabo semear dúvida e medo. Essas emoções podem afastar as pessoas de uma busca por verdadeiras respostas espirituais, conduzindo-as em vez de desmedo. Se esses medos são alimentados, eles podem desencadear uma crise de fé, onde o medo e a confusão eclipsam a confiança e a clareza. Ademais, ao considerarmos a guerra espiritual descrita em Efésios, torna-se evidente que essa camada de engano é uma estratégia calculada. Essas enganações não são meras coincidências. São manobras deliberadas no jogo de xadrez que é a guerra espiritual, onde cada movimento visa desestabilizar e desviar. Portanto, em face de fenômenos tão carregados de mistério e medo, nossa resposta não deve ser apenas de curiosidade, mas de vigilância espiritual. É essencial estar armado com a verdade das Escrituras, que nos equipa para reconhecer os enganos e enfrentar nossos medos com a certeza da fé. Só assim podemos resistir às táticas de medo do diabo e manter nossa trajetória rumo à verdade. Essa compreensão do papel do diabo como enganador reforça a importância de não aceitarmos tudo o que vemos ou ouvimos sem questionar. Estamos chamados a discernir os espíritos, como nos ensina 1 João 4:1, para saber se provém de Deus. Em tempos de grande confusão e engano, esta habilidade de discernimento é mais crucial do que nunca. Ao considerarmos essas perspectivas, somos chamados a reavaliar nossa visão de mundo, integrando não apenas o conhecimento científico, mas também o espiritual, reconhecendo que a existência humana é influenciada por dimensões que são tanto visíveis quanto invisíveis.
E enquanto continuamos a buscar respostas nos céus, talvez a chave para compreender esses grandes mistérios já esteja à nossa disposição há séculos, nas Sagradas Escrituras que relatam não só a história humana, mas também a atividade divina e espiritual que a permeia. Entender o papel do inimigo como enganador nos leva a uma conscientização ainda mais profunda sobre os perigos de nos envolvermos, mesmo que inconscientemente, com as mentiras propagadas por ele. O inimigo não apenas se manifesta em fenômenos misteriosos, que podem ser confundidos com sinais espirituais, mas também permeia o cotidiano, através de culturas e mídias que podem parecer inocentes ou inofensivas. Filmes, músicas e outras formas de entretenimento são muitas vezes considerados apenas diversão, mas podem, de fato, ter um impacto profundo e duradouro em nossa consciência espiritual. Muitos desses conteúdos, carregados de mensagens subliminares ou explícitas que glorificam o mal, o ocultismo ou a desordem, atuam como ferramentas de Satanás para desviar as pessoas dos ensinamentos bíblicos. Ao se envolverem com esses materiais, as pessoas podem, sem perceber, abrir portas em suas vidas para influências espirituais malignas. A legalidade concedida ao diabo nessas situações é extremamente perigosa. Quando as pessoas escolhem se envolver com essas mentiras, mesmo que de maneira passiva, elas dão ao diabo a permissão ou a legalidade para operar em suas vidas. Isso pode levar a uma cegueira espiritual, onde a capacidade de discernir entre o certo e o errado, entre o sagrado e o profano, é severamente comprometida. Com o discernimento espiritual embaçado, as pessoas se tornam mais suscetíveis a acreditar em outras mentiras e enganos, criando um ciclo de engano que pode ser difícil de quebrar. A cegueira espiritual não é apenas uma questão de falta de conhecimento. É uma condição em que a pessoa é incapaz de ver a verdade que poderia libertá-la das garras do inimigo. Como está escrito em 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Portanto, é fundamental que permaneçamos vigilantes, não apenas guardando nossos próprios corações e mentes, mas também ajudando outros a verem onde podem estar, inadvertidamente concedendo terreno ao inimigo. Essa conscientização é essencial, pois nos chama a sermos não apenas ouvintes passivos da palavra de Deus, mas atuantes participantes na rejeição das mentiras do inimigo. Ao nos envolvermos ativamente com a verdade das Escrituras e ao nos blindarmos com a armadura de Deus descrita em Efésios 6, estamos preparados não só para defender-nos contra as astúcias do diabo, mas também para ajudar a libertar aqueles que podem estar presos no engano. Agora que exploramos essas incríveis conexões entre os relatos bíblicos e os enigmáticos fenômenos de OVNIs, a verdadeira questão é: o que você pensa sobre tudo isso? As descrições de Ezequiel e as revelações do Apocalipse mudaram sua percepção sobre o que realmente poderiam ser esses misteriosos objetos nos céus. É fascinante pensar que as respostas para alguns dos maiores mistérios da humanidade podem já estar documentadas nas nossas sagradas escrituras. Então convido vocês a entrarem nesta discussão. Comentem suas ideias e impressões abaixo. Vamos juntos desvendar esses mistérios através dos olhos da fé e da sabedoria bíblica. Não deixem de curtir e compartilhar este vídeo se ele trouxe novas perspectivas ou reforçou sua fé. Inscrevam-se no canal para não perderem nossas próximas explorações sobre os mistérios da fé e da ciência. Lembrem-se, o inexplicável pode começar a fazer sentido quando abordamos com coração aberto e mente guiada pela palavra de Deus. Até nosso próximo encontro, continuem buscando, questionando e expandindo suas compreensões. Obrigado por estarem aqui hoje e que suas jornadas sejam iluminadas pela luz da verdade eterna.